Remo e Águia decidirão o segundo turno do Campeonato Paraense. Paysandu e São Francisco saíram, mas foram valentes. E ainda tem a Copa do Brasil para a dupla Repá. Boa noite, amigos do esporte. Estamos iniciando Bola na Torre deste domingo, ao lado dos companheiros Giuseppe Tomásio e Gerson Nogueira, e tendo neste primeiro bloco como convidado especial o volante André, do Clube do Remo. E você, a partir de agora, participa conosco também do Bola na Torre. Queremos a sua participação pelo SMS. Anote aí, envie RBA mais sua mensagem para 72262. E tem também o Twitter, @Bola na Torre, para a sua participação. André, obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Uma classificação dramática, mas importante para o Remo, hein? Boa noite. Eu agradeço o convite. O importante é a classificação, né? A gente sabia que não seria fácil, como não foi, mas no final das contas aí saímos classificados e agora é pensar no Bahia para buscar mais uma classificação e depois voltar a cabeça já para o Águia, já pensando no final. Muito bem, vamos conferir então aqui na Supertela LG os resultados da fase semifinal da Taça Estado do Pará. Jogos de volta ontem no Mangueirão, Paysandu 1, Águia 1. Hoje no Baenão, Remo 1, São Francisco 1. A decisão da Taça Estado do Pará vai começar no domingo, com Águia e Remo se enfrentando no Zinho Oliveira, em Marabá, às 16 horas. E o jogo da volta será no outro domingo, dia 29 de abril, Remo e Águia no Baenão, às 4 da tarde. Lembrando que o Remo leva a vantagem de 2 resultados iguais em função da melhor campanha, da melhor pontuação neste retorno do Campeonato Paraense. Vamos conferir então os gols da classificação do Clube do Remo, 1-1, hoje à tarde no Baenão. O gol do Clube do Remo marcado pelo Magno, numa bela jogada, um chute cruzado, um belo gol do Magno, hein? Fazendo 1-0 para o Leão Azul. O Remo jogava pelo empate e largou na frente. 12 mil pessoas no Baenão, lotação absoluta, todos os ingressos vendidos. Mas o São Francisco foi muito valente e já no final do jogo, na bela jogada do Emerson Bala, o toque para o Rodrigão, empatando a partida. E depois disso ainda tivemos uns 3 a 4 minutos de muito drama para o Clube do Remo. 2 chutes perigosíssimos, né? Arrepiaram o cabelo da galera. Eu acho que foi realmente uma decisão emocionante, aliás, caracterizando bem o padrão deste Campeonato Paraense. Não há, em linhas gerais, nenhuma equipe que possa ser considerada imbatível, nem time do campeonato, né? E nem tampouco uma que possa ser considerado time derrotado, né? Enfim, absolutamente não tivemos saco de pancadas e nem tivemos uma equipe livre e soberana na competição. Classificação do Remo, Gerson Nogueira, Giuseppe Tomásio, foi justa neste confronto de volta com o São Francisco? Olha, justo principalmente o resultado em função da produção das equipes no jogo e a classificação também porque ela diz respeito ao campeonato, né? A condução do Remo no retorno. Isso é que deu condições para que o Remo tivesse 2 empates, né, nessa semifinal e passasse adiante. Embora o que eu observe é que os 4 minutos finais depois do gol do São Francisco, eles deram ali um sinal claro, né, para o próprio Remo que esse equilíbrio ele realmente ele pode ser perigosíssimo, até mesmo projetando já a final do turno, né? Porque o Remo balançou muito no final, acho que tem a ver também com o próprio cansaço do jogo do meio da semana, mas passou a impressão de uma equipe que ficou um pouco à mercê da pressão toda do São Francisco no final. Que, aliás, foi uma situação que se repetiu do primeiro jogo lá em Santarém também. É verdade. E foi um gol também ali, morrendo no final. Foi um videotape, mais ou menos, do que aconteceu no primeiro jogo, né? O Remo fez 1-0 e acabou sofrendo o empate no final, né? Eu acho que principalmente porque o Remo ficou no meio campo com uma situação muito difícil, tanto dele, do André, como do
do Jonathan. O Jonathan, inclusive, foi um jogador que foi até a linha de fundo ali acompanhando o Emerson Bala. Se queixou depois de um choque no rosto, mas ele perdeu na corrida para o Emerson Bala. Mas também ele correu muito no jogo. Sim, mas o que eu estou falando é no lance capital do jogo, né, Tomás? Não adianta você correr o jogo todo. O time 0-0 e tu levar um gol no fim. O time sentiu essa correria do jogo, essa sequência de partidas Tem um defensivas. desgaste emocional junto com isso também, né? Na minha opinião, sentiu o cansaço, o que é normal. O jogo contra o Bahia foi um jogo difícil também, um jogo com gramado pesado, mas eu coloco o crédito aí mais no número de jogadores atacantes que entraram da equipe de São Francisco e que vieram para frente para atacar até de uma forma desordenada. Então fica difícil até de você marcar quando você pede uma referência de quem é o meia, quem é o atacante, porque está vindo todo mundo atacar. Então isso que acho que dificultou mais a gente se somando com o cansaço. E o Ricardinho, foi um gol feito, né, que o Fábio Oliveira perdeu no passe do bola na trave do Ricardinho. o Ricardinho entrou com tudo. Como chama lá em Santarém, né? O menino maluquinho estava mais maluquinho do que nunca. E até isso, né? O São Francisco tem uma situação que o Ricardinho e o Maurian, eles de longe parecem gêmeos, né? E eu acho que até isso atrapalha também. Não houve nada. Agora, acho que não vai ter a imagem, né? Porque nessa passagem, olha, o Perema dá um empurrãozinho, aí ele dá uma cutucada e aí E o jogo estava seguindo, o árbitro inclusive estava de costas. o Bandeira é que acabou fazendo. E a expulsão, para mim, justíssima, tanto de um como de outro. Acho que ele agiu muito bem ali, não tinha que refrescar. Olha outra. Essa foi Boquinha. Essa foi o Diego Carioca. Foi uma sequência impressionante. O São Francisco realmente tem uma ainda do time muito valente, né? Do Emerson Bala, que ele vai pegar de fora, não sei se é. Guerreiro, foi uma decisão mesmo de semifinal, né? Em grande estilo. Aquilo que a gente falava antes do jogo, que seria um jogo difícil, né? Às vezes passava a ideia porque o Remo tinha obtido um empate lá, ia jogar em casa, diante do torcedor, mas o jogo confirmou essa dificuldade. Isso tudo que você falou aí de ser um campeonato que nós não temos ninguém sobrando. Não houve ninguém, rigorosamente, uma equipe que você diga, olha, esse time é o time que tem pinta de título. Até o final eu acho que a gente não vai poder dizer. Você não lembra de campeonatos anteriores que tinha jogo aí de 6-0, 6-1, 5-0? Esse ano você conta nos dedos os jogos que você pode dizer assim, olha, foi atípico. Surpreendentemente, a fase semifinal do primeiro turno, ela foi uma goleada. Nós tivemos na fase semifinal do primeiro turno 16 gols. E nesta fase semifinal só 7. Membros da metade. É muito grande, né? Houve maior respeito. Queria perguntar uma coisa aqui para o André. Porque no primeiro tempo, principalmente, o Remo ele fez um combate ali, né? Estabeleceu ali a marcação. Você até falou que como o São Francisco no segundo entrou ali meio desordenado com um monte de atacantes, isso atrapalhou. Mas ficou uma impressão de que o Remo no segundo tempo, até depois das expulsões, ficou meio aberto no meio. A gente tinha o Jonathan de um lado, você de outro, mas o São Francisco sempre retomava, pegava o rebote no meio e avançava quase que para cima de vocês, sem muita dificuldade. Não sei se era ausência já de um atacante marcador, né? Porque o Jaime era um jogador que iria entrar para marcar, né? Para ajudar na marcação e saiu. Mas ficou também a impressão que com o Perema saindo, o Remo levaria mais vantagem. Mas não ocorreu, pelo contrário, né? O Remo parece que ficou mais frágil no meio. O São Francisco recompôs com o zagueiro, mas o Remo perdeu, na verdade, o homem no ataque, né? Eu achei também que ficou um espaço muito grande. Eu coloco até que a defesa do Remo ficou muito atrás, né? Eu acho que nós deveríamos ter saído mais para diminuir o campo para o São Francisco, né? Não aconteceu. Mas aí faltou perna. Eu acho que faltou um pouco de tudo, um pouco de perna e comunicação. Ali na hora é difícil, né? É difícil se comunicar. Muita gente, a torcida no campo, às vezes a gente fala com um companheiro a 2 metros da gente e ele não ouve. Então, às vezes está cansado também, fica, não vou sair, porque senão eu fico com medo de não conseguir voltar. Então a gente deu muito campo para o São Francisco e eles aproveitaram, até porque eles não teriam nada a perder. Eles estavam perdendo de 1-0, se tomasse o segundo e o terceiro, para eles ia continuar na mesma situação. Então eles vieram para cima da maneira que eles puderam, com o maior número de gente,
e sem se preocupar muito em estar resguardado atrás. André, tem algumas colocações aqui, por exemplo, o Vanderlei Wilcock, ele pergunta se nessa decisão com a Águia, para vocês é melhor Baianão ou Mangueirão? Muita gente questiona a questão do Baianão, porque tem um número limitado. O Mangueirão, o Remo poderia ter um número de torcedores maior, mas em compensação, o gramado do Baianão hoje para vocês é menos desgastante que o Mangueirão, mais ou menos isso? Eu não acredito que não tenha muita diferença, não. O campo vai ser ruim, o campo for ruim, é ruim para os dois. Acredito que no Baianão tem a torcida mais próxima, né? É uma capacidade menor de torcedores, vai estar mais lotado, mas eu acredito que não é uma coisa que vai intimidar a equipe do Águia, não. Então, não vejo muita diferença do local do jogo, não. Tem muitas participações também pelo SMS, fazer alguns registros aqui. O Remo tem um elenco qualificado para buscar a classificação na casa do Bahia, já falando sobre a Copa do Brasil, é o Matheus Carvalho, lá de Capanema, quem faz a pergunta. O Remo vai ser campeão. Aí é o Emmanuel do Providência que já afirma. Esse jogo contra o Bahia é um jogo encardido também lá em Pituaçu. E ele não joga, o André. Não joga, o André está suspenso. E é uma cuíra, não é, meu companheiro? E o Remo teve os gols contra o Bahia. E o Remo teve algumas dificuldades quando desmontou essa dupla que fica ali na frente da zaga. Quando o Jonathan não jogou naquela partida com a Tuna, não foi? Foi com a Tuna. O time sofreu muito e certamente vai ter dificuldades também com a substituição do André. E o Bahia me parece uma equipe, na comparação direta com o Sport, por causa do cruzamento do Paysandu, o Bahia me pareceu uma equipe muito mais sólida, muito mais regular entre os setores. E na vitória hoje lá sobre o Atlético de Alagoinha, né, Guilherme? Só usou 3 jogadores que estão nesse grupo titular, mas o time titular não jogou. Claro, né? Estava classificado e ainda assim venceu com 2 gols de Júnior, né? Os times que estavam classificados hoje com o Botafogo também fizeram isso, jogaram com praticamente ninguém. Agora, eu vou lembrar aqui esse detalhe. Mas, falando deste jogo de quinta-feira, lembrando para a torcida, né, o jogo vai ser quinta-feira às 19h30, lá no estádio Roberto Santos, em Salvador. O Remo construiu no jogo de ida o que o Paysandu construiu contra o Sport. Exatamente. Inclusive da mesma forma. Eu só acho que o grau de dificuldade é maior pelo seguinte: contra o Sport aqui, o Paysandu podia ter aplicado a goleada que aplicou lá na Ilha do Retiro. Ficou a sensação de que o Paysandu podia ter sobrado no jogo. Aliás, resolvido o jogo aqui. Aliás, eu fiquei com a impressão de que se o Lecheva coloca o Wellington naquele jogo, no segundo tempo, com aquela abertura que a zaga estava, aliás, o Paulo Rafael pode comentar isso com a gente depois, mas eu penso que o grau de dificuldade que o Remo vai ter com o Bahia é muito maior. Esse time do Bahia, principalmente, é um time que não veio para Belém com a mesma pose, a mesma marra do Sport. O Sport chegou aqui e grande parte do jogo ele se comportou como se fosse o novo Barcelona. A pose dos caras era essa. O Marcelinho Paraíba praticamente é um garçom para pegar a bola, para trazer, para ele bater as faltas. E lá em Recife continuou assim. Agora, no primeiro tempo, ficou aquela ideia, eu vi depois o tape, e o Sport no primeiro tempo também estava naquela de, vou marcar a qualquer hora, né? Agora, esta semana pro Remo é uma semana puxada. Porque tem um jogo quinta à noite com o Bahia, né? E domingo o primeiro jogo da missão contra o Bahia. Viagem. O Remo vai quarta-feira, né? O Remo vai quarta-feira para Salvador, deve vir sexta à tarde, chegando à noite, seguindo já para Marabá. André, você só vai para Marabá. Tomás tocou num ponto principal aí, é a viagem. O jogo a gente já vem de uma sequência de jogos, com a sequência, né, a gente acaba acostumando com a sequência de jogar no meio de semana e no final de semana. Agora, esses 2 jogos serão 2 viagens, né, que aumenta aí o grau de dificuldade, né, pro Remo, porque enfrentar um adversário como o Bahia já não é fácil, fora de casa pior ainda, e ainda vai ter o jogo contra o Águia, que é fora também, outra viagem, outro adversário difícil. São decisões. O que cansa, né? Aquela espera de aeroporto, às vezes um voo atrasa, aí você embarca, a viagem, desgaste. Não vai treinar quase. Não tem treino, né? Amanhã, por justiça, o time está de folga. O cabeça vai treinar terça e o cabeça vai tentar, embora a CBF não permita, né, essa mudança de trecho, mas coerentemente seria sair de Salvador, direto via Brasília, Marabá. O trecho é menor, o desgaste é menor
né? E o tempo de viagem muito menor também. Mas tem que saber se receber. E economizaria uma outra viagem, né? Porque ele teria que vir a Belém. Mas aí o Remo tentou fazer isso, a gente comentou agora lá com o Roraima, né? Quando foi jogar em Santarém, voltar para Belém, voltar, enfim. Agora pode vir para Belém e chegar numa hora que tenha logo na sequência um voo para Marabá e vai embora para Marabá. Mas não deixa de ser uma viagem. Não, sempre vai ser uma viagem. Vir para Belém, vem pelo Nordeste, aí vem aquele pinga-pinga. Não necessariamente. Você pode voltar. Você pode aí depende, né? Isso depende. Vamos acompanhar aqui as análises, né, do Flávio Lopes e do Serginho Dantas sobre o jogo de hoje, a classificação azulina. Tivemos um excelente primeiro tempo, que poderia ter definido o jogo. Aí o segundo tempo, que não jogamos como deveríamos, essa é a realidade. Mas não quero olhar o lado negativo, até porque isso aí eu vou corrigir durante a semana, que agora nós temos 2 jogos decisivos, na quinta e no domingo, e só depende da gente. Infelizmente nós não fizemos o resultado em casa, né? Conseguimos um empate e aqui nós tínhamos que ganhar. Infelizmente não deu, mas está de parabéns a esses atletas aí que correram do princípio ao fim, conseguimos um empate. Agora é voltar para Santarém e ver o futuro do São Francisco aí, que tem muitos jogadores aí da região que só deram alegria nesse ano para a equipe do São Francisco. Eu acho que o São Francisco foi a grata surpresa desse campeonato, trabalhando a base, né, trabalhando os jogadores da região, né? Vários jogadores de Monte Alegre, trabalho de semente plantada mesmo. Algumas voltou a ser o azul santareno. Das revelações desse campeonato, já deu Terema 2, principalmente. Já deu Terema, Ricardinho, Caçula, que voltou. Mas o Mauriante já rodado. Mas revelação mesmo é o Perema, o Jader e o Ricardinho. Esse Caçula é o garoto também. Salvo engano, ele é de Monte Alegre, o Caçula. E tem mais gente no plantel do São Francisco. Então, eu acho que o Campeonato Paraense de 2012 tem este condão, né? E ainda veremos esses jogadores brilhando no futebol brasileiro. Muitos desses garotos vão. Por isso que eu faço questão sempre, quando a gente fala do São Francisco, ele ficou 10 anos sem jogar o futebol profissional, e tem na pessoa do Bruno Moura, nosso amigo em Santarém, médico conceituadíssimo, mas que abriu mão em determinados momentos da sua vida profissional e até da família, né, Guerreiro, para poder se dedicar a essa paixão que é o São Francisco. E mais do que isso, valorizou, né, André, a classificação em função do adversário, né? Valoriza bastante. O São Francisco vendeu caro essa classificação pro Remo. Deu um friozinho naquele final ali, meu compadre? Ali é complicado, a gente fica ali, é bola passando para lá, bola passando para cá, chute fora da área. A gente não conseguiu marcar, chegou num ponto ali que tinha 3, 4 jogadores. Eu mesmo corri em um, tocava no outro, corria no outro, tocava no um de novo. Então ficou complicado ali, mas passado esse sufoco aí, a gente sabe que o São Francisco tem qualidade, mas acho que o Remo teve mais qualidade aí na somatória dos 2 jogos e por isso está classificado. Você não vai jogar em Salvador, mas estará nesta partida decisiva contra o Águia, que também é um adversário dificílimo, hein, André? Eu vou estar descansado, né? Porque vou ter a semana toda para trabalhar. A gente sabe que a equipe do Águia também é uma equipe de qualidade, equipe perigosa, e vamos trabalhar bem. Espero que meus companheiros não estejam cansados, espero que estejamos classificados, né, no jogo contra o Bahia, até para dar uma moral para a gente ir para Marabá e buscar fazer um bom jogo e trazer a decisão para Belém. Como diz o Anderson Sport, ele diz que o André caiu como uma luva no meio campo do Remo. É impressionante, entrou, encaixou. Essa encaixada aí. Várias pessoas com quem eu conversei atribuíram ao André a melhor atuação hoje. Eu acho que ele foi bem, né? Foi muito bem no jogo. Ele como o Jonathan. Mas para mim, o craque do jogo, principalmente pelo gol que fez, mas pela movimentação no primeiro tempo, foi o Magno. E pela sequência. Ele fez um mau primeiro tempo contra o Bahia, mal mesmo. Eu comentei o jogo e achei o Magno destoando do resto da equipe. Cresceu no segundo, quando o Souza entrou e também segurou o Gabriel lá, ajudou e ele cresceu muito no jogo. E eu acho que para o Remo é importantíssimo esse crescimento do Magno. Na hora certa. Porque o Remo precisa de um organizador, de um jogador que cadencie jogo, que saiba lançar e que também tenha essa perna esquerda,
que faça o que ele fez no gol. Até porque o Magno foi o grande investimento do Remo para o campeonato. Para o meio campo, que o Remo não tinha, aquele perna canhoto, aquele organizador. E justamente no momento mais importante da competição, ele vai entrar com um ritmo, né, e podendo apurar ainda mais a sua técnica, que a gente sabe que antes do gol, ele já tinha botado uma na trave, logo no começo. É verdade. E deixou o Fábio na cara do gol naquela hora, né? Bom, vamos para o sorteio deste bloco, Tomazão? Vamos lá? Vamos lá. O Aldair Santana. Aldair Santana leva o kit do troféu Camisa 13. Aliás, eu queria, cadê? Por favor, o programa ao vivo é assim, né, o Dílio? Eu vou presentear o André, como a gente faz sempre aqui. O André pode receber aí o seu kit do troféu Camisa 13. Obrigado. Aí, está na mão já do André. Obrigado pela presença, André. Está disputando o troféu, né? Tá no bolo, né? Tá no bolo. Já tem a mochila para colocar o troféu. Tá joia, muito obrigado. E terça-feira tem a segunda parcial do troféu Camisa 13, todo mundo ligado. André, obrigado. Sucesso, um bom jogo em Marabá. E a torcida firme quinta-feira pelo Leão no jogo em Salvador. Eu agradeço pela mochila. Você falou que eu estou participando do troféu, espero receber também o troféu para colocar dentro da mochila. E agradeço também a boa sorte desejada para o Remo. Espero que a gente consiga uma classificação. Eu não jogo contra o Bahia, mas espero que o Remo se classifique e que vá para Marabá mais tranquilo, mais para jogar contra a Portuguesa, né? Pois é. A rebaixada portuguesa. É verdade. Muito bem, daqui a pouco a gente vai voltar e o assunto será o jogo entre Paysandu e Águia ontem no Mangueirão. Paysandu está fora do Campeonato Paraense, mas segue na Copa do Brasil. O goleiro Paulo Rafael, grande revelação, um dos grandes nomes do Paysandu no campeonato deste ano, na temporada, estará aqui conosco. Já já a gente volta. LG até 10 vezes sem juros é na Yamada. Aproveite! LG 3D LED 42 polegadas Full HD, só 8 de 349,98. LG LCD 32 polegadas Full HD, só 10 de 129,99. LG LED 42 polegadas Full HD, só 10 de 219,99. TV LG 10 vezes sem juros é na Yamada. Completa a sua vida. Gold apresenta beber com e sem moderação. No esquenta sem moderação, perdeu a festa sem noção. Com moderação não vai faltar diversão. Sem moderação, bem quer que sim. Errou de festa, meu irmão. Mas com moderação, como eu queria estar aí. Gold, mais diversão, beba com moderação. Assina Sky. Programação para toda a família, filmes dublados em português, desenhos, séries, esporte, canais religiosos e muito mais. Tudo isso. Que época você vive que você não tem Sky? Velho Oeste? Não é TV por R$ 39,90. É Sky por R$ 39,90. Você na frente sempre. Eu não vejo a Universidade sem a Unimed de Belém, porque eles atendem a instituição já há muitos anos com um processo de qualidade que sempre se manteve. Então é muito importante para nosso funcionário ter um atendimento qualificado como a Unimed nos dá. Com grande capacidade de atendimento e estrutura, a Unimed Belém oferece agilidade, comprometimento e cada vez mais saúde aos seus clientes. Unimed Belém, o plano de saúde que só pensa em você. A Norte Caminhões apresenta a nova linha Ford Cargo com motores Euro 5. Um espetáculo de tecnologia, conforto e potência. A linha de motores Euro 5 reduz a emissão de poluentes e protege o meio ambiente. Sua máquina ganha torque e potência, aumentando o desempenho. E você ainda economiza muito mais. E na Norte Caminhões, carregamos sempre as menores taxas do mercado. Venha conferir agora mesmo. A felicidade está aqui, está na sua casa, está na Tudo Casa. Pra reformar, construir, realizar o sonho de morar no melhor lugar. Casa com a sua casa, Tudo Casa, com a sua decoração, porque tem sempre uma peça que cabe no orçamento e você vai construir com amor e emoção. Tudo Casa.
sonho de morar bem. Tudo casa! Quando a cidadania encontra o cidadão, é tão grande a alegria, a identificação. Uma dupla que combina e vai logo dando a mão. Tem exame, tem vacina, tem cuidado e certidão. Caravana Propaz, cidadania e presença viva. Mais de 350 mil atendimentos no Marajó até agora. É tão grande a alegria, a identificação. Quando a cidadania encontra o cidadão. Frigolino creme cracker do barulho. Frigolino creme cracker mais gostoso. Frigolino creme cracker mais crocante. Frigolino creme cracker do barulho. Não dá pra resistir. Eu sempre quero mais um. É pra toda a família fazer barulho. Frigolino creme cracker do barulho. Frigolino é feito com farinha de trigo Mirella. Frigolino creme cracker do barulho. Nokia barato de verdade só na Big Ben. Acha 200 Dual Chip com troca rápida só 349. Acha 303 com câmera de 3.2 megapixels só 429. Nokia 500 navegação de até 1 GB só 529. Nokia M9 tela sensível ao toque, câmera de 8 megapixels de 1.499 por 999. Compre o seu Nokia em até 10 vezes sem juros. Seu Nokia baratão só na Big Ben. Bem! Coisas que acontecem quando você não escolhe a profissão certa. Não é isso que você quer para o seu futuro, é? Só no Guia Profissões e Mercado de Trabalho 2012 você encontra 5 fascículos com informações completas sobre mais de 200 cursos e tudo o que precisa saber na hora de fazer a sua escolha. Garanta já o seu. São 5 fascículos, todas as quartas-feiras a partir de 11 de abril, no Diário do Pará. Se é barato todo dia, imagine as ofertas. Óleo Yamalube, só R$13,90 litro. Peru congelado Resende, só R$6,90 quilo. Molho Estrogonofe Mococa, só R$2,27. Super Formosa, todo dia, receita de economia. Lá vai o Alberto procurar emprego. Driblou 1, driblou 2, entregou o currículo. Na trave! Ele não tem especialização em informática, nem fala inglês. Que beleza, hein, Alberto? Só consegue uma boa colocação quem está bem preparado. Com mais de 730 unidades em todo o país, a Microlins oferece mais de 40 opções de cursos profissionalizantes que vão deixar você pronto para vencer. Seja escolhido pelo mercado de trabalho. Faça a Microlins. Ontem à noite no Mangueirão, Paysandu e Águia se enfrentaram, o Paysandu precisava da vitória e o time marabaense buscava o empate que lhe daria a classificação. E foi o que aconteceu. 1-1 o jogo, o Águia, o azulão marabaense, chega à decisão do segundo turno. Vamos ver os gols da partida. Posse de bola do Paysandu, a metida, uma saída rápida, metida do Flamel, aquela categoria de sempre, e o Branco batendo cruzado no início do segundo tempo, fazendo 1-0 para o azulão. Branco, que é o artilheiro do campeonato agora com 11 gols. Ontem 10 mil pessoas no Mangueirão, o que foi anunciado, né? 10 mil pessoas entre pagantes e não pagantes. E aí já no finalzinho do jogo, cruzamento do Thiago Potiguar, e o Bernardo acabou metendo a mão na bola. O Pikachu teve que cobrar 2 vezes para valer a cobrança. Da primeira houve invasão dupla, e aí na segunda o Pikachu cobrou do mesmo canto, só que Alan foi para o outro. 1-1 placar do jogo. O Paysandu ainda lutou também nos últimos minutos para tentar o segundo gol, não conseguiu. Faltou tempo, né? E o Águia garantiu a sua classificação para mais uma decisão. Mas, na verdade, depois o Águia decidiu, minuto, né? O Águia decidiu o primeiro turno com o Cametá e agora vai decidir o segundo turno com o Clube do Remo. Classificação construída, na verdade, na vitória lá em Marabá no último sábado. No sábado retrasado, né, Gerson? Construída lá, Guerreiro, e também nessa expressiva regularidade que esse time do Águia mostra, né? É a equipe mais regular do campeonato. A gente estava falando ainda há pouco que não há um time que a gente possa dizer que está sobrando no campeonato, que é o grande favorito, né, e tudo, mas há um time que a gente pode dizer que tem a campanha mais regular. Esse time é o Águia.
Não só pela pontuação, né, no geral, que tem a maior pontuação, 34 pontos, mas porque é um time que joga no mesmo jeito sempre. Olha, sai jogador, entra jogador, ele está sem o Rairo, né? Que foi. É, e que não vai voltar, né? Não vai voltar. Vai perder o Marquinhos pro primeiro jogo, levou o terceiro amarelo. Teve muito tempo sem o Diego Bilho, substituto dele. Mas ele é um time que dificilmente muda. Agora, no jogo de ontem, achei que o Paysandu poderia ter chegado ao gol no primeiro tempo, mas foi muito dispersivo, né? Jogadas mesmo confusas ali no meio, junto à área principalmente, até porque o Águia posicionava sempre uma média de 6 jogadores ali na entrada da área, né? Era um batalhão de jogadores, marcando muito, né? Mas o Paysandu perdeu oportunidades. Acho que a ausência do Rafael Oliveira, digo ausência porque a gente vê o Rafael aí na Copa do Brasil. Ele realmente, a ausência do Rafael enfraquece o Adriano Magrão. Do atacante de presença como é o Rafael, né? É que sai um pouco mais, né? E aí o Magrão, ele fica mais solto quando o Rafael está. É mais um para dividir com ele a briga com os zagueiros, é a minha impressão. E sem ele, o Magrão volta a ser aquele jogador marcável. Todo mundo encosta, o zagueiro encosta e acabou. Agora, tem que destacar o papel, né? O trabalho defensivo do Águia, que foi muito bom. Atenção total o tempo todo. Impressiona muito o zagueiro Roberto. Né? Tem uma foi campeão regularidade impressionante, né? E o Flamel, que é um dos grandes destaques, esse lance aí eu fiquei desconfiado desse lance. Eu achei que o jogador tocou com a mão na bola conscientemente. E o Flamel não fez praticamente nada, né? Mas esse passe foi dele. Meio gol, né? São aquelas situações, né, de que um bom jogador ele pode resolver num jogo, mesmo que não esteja numa noite muito boa. E achei que o Paysandu no segundo tempo, o gol logo no começo, esse gol no começo, abateu muito o Paysandu, né? Esse lance eu já não achei que foi penal. Não, também achei que esse lance eu achei que absolutamente normal, na minha opinião. Agora, mas o outro. Aí o Paysandu depois perdeu, olha, ele saiu, o Bartola está de frente. O problema é que ele ainda se virou girar, girar e não achou espaço. Mas ela também perdeu essa aí. Uma chegada boa do Águia. Teve um outro lance que quem perdeu foi o Pikachu, acho que é esse aí, Quer dizer, perdeu não, o Pikachu virou e chutou, né? E agora é no meio do caminho, né? Destacaria no Paysandu o Neto e o Pikachu, principalmente o Pikachu novamente, pela regularidade, né? Um jogador que está mantendo isso, né? Nos 2 jogos restantes, foi muito bem, né? Mas teve uma produção muito boa. O Pikachu é um jogador que realmente tem uma série de colocações aqui, né? E principalmente em relação ao Paulo Rafael. Nós vamos apresentar oficialmente aqui o Paulo Rafael. Está vendo aqui a muralha do acompanhando. O pedido dele é muralha agora. Muralha? Muralha. Está acompanhando, sofrendo ainda de ver aqui o lance para ver se ainda tinha uma alternativa. Aí um golzinho aí. Na verdade. Foi no susto, né? Foi um desvio. O Paysandu tentou de todas as formas, deu uma pressão danada. E por isso o time foi aplaudido no final. A torcida bicolor aplaudiu o time pela valentia, reconhecendo a vontade. Acho que o Paysandu foi atrapalhado pela ansiedade também. E isso é muito natural de um time jovem, né? Não tem como fugir disso. A garotada vai tentando de todas as formas e não conseguiu achar. Mas eu achei que o atacante se encheu muito, cheio de pernas ali. O Vando. Aí o lance do pênalti no final do jogo. E ainda houve, você vai ver que ainda houve depois do pênalti, depois do empate, Paysandu deu uma chegada. Criando aquela expectativa do torcedor de que poderia acontecer a virada bicolor. Mas acho que com toda clareza, a classificação do Águia para a final é justa, é merecida. O Paysandu, exatamente pela juventude da equipe, oscilou ao longo do campeonato, boas apresentações e apresentações que não foram muito convincentes, o que é natural para um time em formação. Paulo Rafael, mas você é o exemplo acabado desta juventude bicolor que brilha. Você realmente tem sido um jogador importantíssimo para o time do Paysandu, pela regularidade, pela segurança e o que eu percebo, pela tranquilidade também. Você passa uma tranquilidade, um equilíbrio para a sua retaguarda. Para um goleiro jovem como você, a gente percebe que o caminho vai ser bonito aí pela frente, viu?
Boa noite, um prazer tê-lo aqui. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. É meu trabalho, né, cara? Acho que desde quando eu voltei para o Paysandu, eu tenho na minha cabeça que eu queria ser titular do Paysandu, desde quando eu saí também. Um trabalho que eu venho fazendo na minha vida, acho que há bastante tempo, para quem me conhece. E fico triste, né, pelo Paysandu não classificar, acho que daria tudo para o Paysandu estar nessa final aí. Mas infelizmente não deu. Quero agradecer a torcida também que toda hora apoia a gente a todo momento. E esse tem que ser a todo momento que o Paysandu possa aí nessa Copa do Brasil e na Série C a gente possa subir esse clube que ele merece. Todo mundo viu nosso esforço aí ontem. E que a gente possa, sabe, dar a volta por cima. O Paraense vai ter vários, mas eu penso que o Paysandu vai conquistar seus objetivos esse ano cada vez mais. Agora quando vem assim uma série de manifestações de apoio, dizendo que você deve continuar no Paysandu para fazer história com a camisa do Paysandu, como fizeram outros atletas. E aqui, por exemplo, o Fernando Torres diz que ele cobriu muito bem a saída do Fávaro, que era um goleiro importante, sempre foi titular, e no início da temporada o Ronaldo voltou para ser o titular e o Paulo Rafael, que como quem não quer nada, não é nem mineirinho, não é, né, meu irmão? Mas veio comendo na beira aqui e garantiu, né, a presença como titular. Então, o reconhecimento do torcedor é justamente, vai de encontro a essa situação. Né? E a gente percebe, inclusive, nas mensagens também pelo SMS. E aqui é uma colocação, apesar de ser prematuro, quais as revelações que devem brilhar fora do estado, pergunta o Marcelo Siqueira. Aqui está um que deve brilhar. Tomara que fique muito tempo aqui, para a gente ter a condição de vê-lo aqui com esta categoria. Mas a tendência é do Paulo Rafael Souza até pergunta aqui buscar um outro caminho. Sobre você jogar contra o Sport do Recife dentro da Ilha do Retiro. Deve ter tido um gostinho especial. Muita emoção ali, né? É um clube que me ajudou muito. A minha ida para lá acho que foi fundamental para mim ser o que eu sou no Paysandu hoje em dia. É um clube que me ajudou muito. O Paysandu também é um clube que me revelou. Eu fui para a base do esporte, fiz um trabalho na base do esporte, subi profissional, joguei Série B, joguei campeonatos importantes. E todo mundo está vendo o meu esforço de estar no Paysandu, de estar com a número 1 do Paysandu, com todo respeito ao Ronaldo, ao Fávaro, que saiu com um excelente goleiro. E eu me espelhava nesses goleiros, sabe? E pretendo fazer o melhor para defender o Paysandu enquanto eu estiver ali debaixo da trave. Que Deus abençoe, né, meu trabalho e meus companheiros, que a gente possa. Aí as imagens da goleada histórica do Paysandu na Ilha do Retiro. Eu creio que o Paysandu é grande, sabe, cara? Eu acho que o Paysandu não merece estar numa Série C. Eu vejo cada time numa Série B. Ano passado eu pude disputar, a felicidade de disputar uma Série B com 20 anos. Para muitos garotos, principalmente do estado do Pará, é muito difícil. Eu saí daqui de Belém muito acreditado que eu ia jogar uma Série B. E tive um acesso maravilhoso para o esporte. Foi um gostinho muito especial estar aí de novo e todo mundo olhando meu trabalho. Já tinham visto lá em Recife meu trabalho. E foi um gosto muito, muito bom. O Mazola, até comentei hoje, o Mazola ele falou uma bobagemzinha, né? E aí ele pôde ele acabou sendo apresentado, né, verdadeiramente ao Thiago Potiguar, ao Pikachu, e até reviu você, né? Até saudade. É um treinador que quando eu cheguei ele não estava, quem estava era o Levi Gomes, que está no Náutico, que acabou saindo, aí chegou na base, ele foi meu treinador na base, me subiu profissional, lá no esporte. E um treinador que me deu total apoio de mostrar meu futebol. Ele foi o primeiro treinador, você tem capacidade de jogar num time grande. Me botou para jogar contra o Goiás, me levou várias partidas no Banco Série B, isso com o Magrão machucado, né? O Magrão há 7 anos não saiu do gol do esporte, teve a lesão na mão. É um treinador que eu tenho todo respeito, mas acho que ele foi um pouco prepotente nas palavras. Acho que o Paysandu, ele falou, se não me engano, que não conhecia o Leandro Lino, acabou de conhecer, viu. Todo mundo conhecia, ele conheceu todo mundo, né? Mas é um treinador que, sabe, é um bom treinador, não tem nada a falar dele, parte interna, é um excelente treinador. Mas o Paysandu é isso aí, eu acho que o Paysandu esse ano, apesar de não estar na final do Paraense, vai chegar bem longe nos seus objetivos, porque esse grupo que está aí não é para se julgar agora. São garotos com a experiência do Douglas, com alguns que estão chegando mais experientes. Adriano Magrão. Adriano Magrão, citar nomes aqui, um bocado de gente, mas
é um grupo que merece ter uma atenção maior. Esse ano que vem, eu acho que o Paysandu não precisa se desfazer de ninguém. Eu também desfazer, por exemplo, de um Pikachu que está jogando uma bola que até eu na base eu já falava que se o Pikachu subisse um dia, ele ia ser muito diferente. Thiago Costa e os meninos, sabe? Que estão mostrando que tem capacidade de vestir a camisa do Paysandu, não outros virem e levar nosso orgulho de ser paraense, de jogar num clube grande que é o Paysandu. E eu estou aí para o que deve pretendo cumprir meu contrato até o final do ano e já ver proposta para me sair do Paysandu, mas eu estou no Paysandu e vou ficar até o final do ano. Paulo, só tens algum vínculo ainda com o esporte? Não, nenhum mais. Olha, eu vim emprestado, mas teve um acerto com o Cícero, que é um diretor lá, acabou me liberando, não sei o que foi que aconteceu. Eu fiquei sabendo que ele levou uma bronca do presidente do esporte, não sei se é verdade, mas é um cara também que o presidente ficou sabendo já quando eu estava em Belém, ele que deu o aval para mim vir para o Paysandu, conversou com o Luiz Omar e a gente pôde ter uma conversa junto com o Emes, que está aí comigo agora. Então o esporte não tem mais nada a ver com os direitos econômicos. Nada. Estou fazendo uma correção, o passe foi do Valdanes. O Roberto Ramalho já tocou aqui. Certo. Um abraço. A bola metida foi do Valdanes pro gol do Bruno. É porque a gente fica logo pensando no Flamengo, é o Escocabode, é o Oriximineense. Toda essa. Mas se não foi, né? Poderia ter sido o Flamengo, mas foi o Valdanes, tá? Vamos lá, Tomazão. E não diminui a beleza do lance. Absolutamente. A objetividade. O querido Iago 92, eu disse o seguinte: o Paysandu deve valorizar os garotos que estão no time profissional. São muito importantes para o clube bicolor. É aquilo que disse o Paulo Rafael. Essa cobrança imediata, ela nem existe porque a reação do torcedor de aplaudir o time depois da desclassificação é uma demonstração de confiança. E o Paysandu tem agora 1 mês e meio para se preparar para a Série C, para se preparar mesmo para a Série C. Tem a Copa do Brasil no caminho aí, os jogos contra o Curitiba, quinta-feira, inclusive, no início da tarde, o sorteio para definição das datas e também, na verdade, o sorteio para definição do mando. E aí a CBF ordena as datas para saber onde será o primeiro jogo, onde será o segundo. As datas são 25 de abril, 2 de maio e 9 de maio para esta terceira fase da Copa do Brasil. Mas o que é importante, na minha opinião, é que o Paysandu pode trabalhar agora o grupo inteiro, o elenco inteiro, e até se resolver fazer contratações pontuais, esses jogadores contratados podem atuar na Copa do Brasil, porque o regulamento da Copa do Brasil permite novas inscrições até o início da quarta fase. Então o Paysandu pode montar a sua equipe para a Série C. Montar e testar, né? Testar, exatamente, com uma competição boa, uma competição forte, que é a Copa do Brasil contra um Curitiba, que é um adversário respeitadíssimo, né? Então, tem esta vantagem, que o Paysandu não soube aproveitar no ano passado, é bom que a gente diga. Mas agora, com esta garotada, se tiver tranquilidade, o Paysandu pode e deve se estruturar, porque o grande objetivo do Paysandu é voltar à segunda divisão do futebol brasileiro, não há dúvida. E talvez por isso a torcida tenha compreendido esta desclassificação. No geral, a torcida compreendeu, eu acho que compreendeu desde o início do campeonato, quando o Paysandu fez a opção por usar vários jogadores da base, até mesmo pela dificuldade, a gente sabe que foi forçado pelas circunstâncias, pelo problema de grana, mas a torcida entendeu isso no primeiro turno, quando o time deu aquela crescida em cima do Remo, né, ganhou o clássico, o time deu uma impressão que ia embalar e acabou não conseguindo chegar, né, acabou não chegando à semifinal. E a torcida entendeu. Eu imaginei que no segundo turno iria cobrar muito, iria fazer muita pressão, mas ela continuou a compreender e ajudou muito a atuação do Paysandu até aqui na Copa do Brasil, uma atuação inédita, né? Passar a terceira fase, o Paysandu nunca tinha conseguido isso. Essa é a 24ª edição da Copa do Brasil. E a torcida, isso ajudou também o torcedor a entender que cabia ali dar um voto de confiança. Imagino que seja isso. Porque a prioridade do Paysandu claramente não era o Campeonato Paraense este ano. A gente percebe que não. Isto foi dito. É Série C mesmo. Não com a ênfase que deveria ser dada, mas foi dito que o Paysandu focaria o seu trabalho para montar um plantel para disputar a Série C. Mas na Copa do Brasil, o Paysandu tem 100% de aproveitamento. 3 jogos, 3 vitórias, 9 gols marcados, 3 sofridos. É uma das melhores campanhas da história do Paysandu na Copa do Brasil, Paulo.
Então isso tem que ser enaltecido também. Paulinha, receba o abraço do Dr. José Silveira. Você conhece essa fera, né? Conheço. Dizendo aqui, exemplo de superação e profissionalismo. Estou mandando um abraço para você. Por toda a dificuldade que eu passei devido à minha lesão, ele me deu um apoio bastante. Agradeço ele pelo abraço. E a Copa do Brasil aí, a caminhada com o Guerreiro? Copa do Brasil, acho que precisa continuar com essa ambição de chegar mais longe. Eu acredito que o Paysandu contra o Curitiba vai ser um jogo bem difícil. Um clube assim que posso dizer que é menos temido ou mais temido, mas sim um grupo mais qualificado que o do Sport. É um grupo mais, acho que do meio para frente, um grupo mais rápido. Acho que o Paysandu tem que chegar, se for em Curitiba ou então aqui em Belém, o jogo tem que demonstrar quem é de verdade o Paysandu para chegar essa Copa do Brasil bem longe. Bom, vamos acompanhar aqui as avaliações do Lecheva e do João Galvão sobre o jogo de ontem à noite. Os que estiveram aqui presentes hoje, torcedores, eu acho que não vão sair satisfeitos com a eliminação, mas com a luta que os atletas demonstraram durante todo o jogo. Luta não faltou, vontade não faltou. Infelizmente o futebol é assim, né? Tínhamos que reverter uma vantagem, tentaram de todas as maneiras, mas acho que o cansaço no final ali atrapalhou muito. Fundamental para a tua classificação, acho que foi. Está marcando forte, corrigindo a nossa defesa, que estava tomando muito gol no primeiro turno, e depois do jogo do Remo, dos 4-1 na estreia, eu fiz um trato com os jogadores, fechei, mostrei muitos vídeos onde a gente estava errando na segunda bola na intermediária e acabou para não tomar mais gol fácil como vinha tomando. Melhorou muito realmente o sistema defensivo do Águia, né? E esta decisão entre Águia e Remo no segundo turno é uma decisão em aberto, Gerson Nogueira? Totalmente. Eu acho que a marca do equilíbrio realmente está presente aí nas semifinais lá e também para essa decisão. Você não é de ficar em cima do muro, então eu quero hoje que você antecipe quem será o campeão do segundo turno, Gerson. Eu acho que da Águia. Da Águia? Acho que da Águia pelo seguinte, tem esse jogo no meio da semana do Remo contra o Bahia. Ao contrário do que a gente viu contra o Paysandu, a caminhada do Paysandu com o Sport, pelo fato do Sport ter a vantagem, pelo Sport não ser a equipe consistente que se esperava mais do Sport. E o Paysandu foi determinado o tempo todo, como eu disse, podia ter ganho aqui logo, matado até o cruzamento aqui. O Paysandu tem chance para isso. Já sobrou no primeiro jogo, acabou sobrando no segundo tempo lá do jogo de Recife. Mas acho que o Remo vai ter uma parada indigesta com o Bahia. Acho muito difícil o Remo passar pelo Bahia. E dependendo até das circunstâncias do jogo. Mas é justamente isso. Acho que ainda vem com o cansaço para esse primeiro jogo de desgaste. E se não passa, vem também com o peso, o desgaste emocional. Eu penso isso. E nos últimos tempos, o Remo, nessas decisões de turno, de semifinais, o Remo tem o que Edir Proença gostava de dizer, né? Tem sido um time claudicante, né? Isso é fato, não adianta. De 2010 para cá tem sido assim. Aliás, em 2010 o Remo decidiu também com a Águia. Mas eu sou peremptório nisso, porque acho que o Águia ele tem um equilíbrio que ele vem mostrando ao longo da competição. Não é só nesta semifinal. Olha, veja bem. Eu acho que o Águia é a equipe, na minha opinião, o Águia é a equipe mais consistente do futebol paraense já há algum tempo. Não é agora, não é neste momento. Tem uma história aí do Águia. Vem batendo na praia, né? Mas da mesma forma que o Águia eliminou o Paysandu, é possível o Águia ser o campeão, porque o Paysandu tinha vantagem de 2 resultados iguais e o Águia reverteu. E reverteu assim, reverteu na verdade no primeiro jogo, né? Agora, na verdade esse jogo aqui, ele foi uma confirmação apenas, porque o Águia, aqui ele veio se beneficiar da vantagem que ele estabeleceu já. Perfeito. Agora, com o equilíbrio que este campeonato tem mostrado, esta vantagem do empate de 2 resultados iguais, ou uma derrota e uma vitória pela mesma diferença, me dá a sensação que o Remo será o campeão do segundo turno. Agora, minha opinião eu discordo do Gerson num outro aspecto. O desgaste, dependendo do que acontecer na Bahia, em função do resultado, isso tudo pode ser realmente desfavorável ao Remo. Mas acho que em relação às outras decisões, esse Remo de hoje ele é muito mais consistente do que os times que decidiram, sem dúvida, as outras fases, também tem uma firmeza maior. Sem dúvida. Agora notem bem o seguinte,
contra o São Francisco nos 2 jogos, o Remo não teve essa consistência. Não, perfeito. Né? Não teve. Eu digo assim, até contra o Bahia, mas também é justo, mas é justo valorizar também o próprio São Francisco. São Francisco não permitiu ao Remo ser. Não, e o Remo teve vantagem nos 2 jogos e tomou gol no final, né? Paulo Rafael, você quer opinar sobre quem será o campeão do segundo turno ou prefere se abster? Deixa para o torcedor ver aí no final do campeonato. Me erra, né, Paulo? Agora você aposta em quem no confronto de Paysandu e Curitiba? Paysandu. Isso é mole, né? Certeza o Paysandu é classificado. Se jogar do jeito que jogou com o Sport, até melhor. Aí vai para a quarta fase, vai enfrentar um adversário que é normalmente sempre muito tranquilo para ser batido. Não seria o Botafogo? Não, o Grêmio é Fortaleza, né? Eu penso assim que o Paysandu já vai encontrar o Botafogo na quarta fase, né? Lá naquela fase, na quarta. Realmente. Acho que é na quarta fase. Infelizmente, o Paysandu vai ter esse trabalho. Eu acho que mas a caminhada se torna mais fácil, né? Acho que o Curitiba é um adversário mais difícil. É isso, né? Você mexeu, o vespeiro, a abelha veio logo para te dar ferrada. Paulo, o Yashiro 23, ele faz uma colocação aqui com relação até o Bartola, que pode ser que ontem teve aquela chance, perdeu, e o Bartola ele foi fundamental ao Paysandu no primeiro turno, embora o Paysandu não tenha conseguido chegar à final do turno. Mas naquela recuperação daquele início ruim do Paysandu de 3 derrotas, o Bartola acabou sendo o nome do Paysandu naquela recuperação. E agora no segundo turno ele sumiu. E aí? Peso, a responsabilidade? Diz que ele foi muito polêmico nas suas declarações. Não vejo nesse sentido, até porque... Acho que não. Acho que devido a ele, no primeiro turno ele começou bem, né? É um jogador muito importante para o nosso grupo. Acho que ele é um garoto, ele precisa aprender a entrar no ritmo do profissional. Assim, tipo, no primeiro turno ele fez um campeonato, todo mundo apostando no Bartola, mas acho que ele vai dar a volta por cima. Acho que é um garoto que tem um futuro brilhante no Paysandu. É um pouquinho de paciência, como teve com o Neymar. E no começo, ninguém queria botar ele. O treinador dele lá no Santos não queria botar ele. É totalmente diferente, mas é um garoto que pode, sabe, uma hora para outra voltar aquele Bartola que foi no primeiro turno. Eu acho que tem um futuro brilhante no Paysandu. Deixa eu dar 2 informações aqui. A primeira é que o Cametá, que é finalista do Campeonato Paraense, a sua diretoria já tomou a seguinte decisão: se o seu adversário for o Águia de Marabá, o Águia vencer o segundo turno, o primeiro jogo será em Cametá, o segundo em Marabá, porque o Cametá não terá a vantagem de fazer o segundo jogo em casa, seja contra o Águia, seja contra o Remo, porque ele tem menos pontos no geral que as 2 equipes. Se for o clube do Remo, a diretoria do Cametá já decidiu que fará os 2 jogos em Belém, no Mangueirão, com renda dividida. Então, se o Remo vencer o segundo turno, os confrontos nos dias 6 e 13 de maio entre Remo e Cametá serão disputados em Belém, no Mangueirão, por decisão da diretoria do Cametá, que quer o seu mando na capital. O Guilherme tem uma colocação aqui. A diretoria está de olho no Cacau, né? E também porque o Cametá não tem ainda a segurança que vai participar da Série D. Esse é o detalhe. Porque não tem recurso para bancar, já que o clube tem que bancar. Se não tiver um parceiro... Pode até ser campeão e de repente abrir mão da vaga. O Pará ainda imagina que poderá ter 2 vagas, mas em princípio só tem uma vaga. E também queria destacar a vitória do Pinheirense na Copa do Brasil de Futebol Feminino, ontem em Viana, no Maranhão. O Pinheirense ganhou por 1-0 e no próximo final de semana, em Icoraci, recebe o Viana. Esperamos que passe para a terceira fase, e na terceira fase vai pegar uma pedreira, que é o Vitória de Santo Antão, Vitória Pernambucano, que meteu 15-0 ontem no América do Rio Grande do Norte, porque o Vitória tem muitas jogadoras da seleção brasileira. O Marcelo Lobato diz assim: o Paulo Rafael tem uma característica muito boa do goleiro brasileiro, que melhorou muito, que é a saída de gol, né? A bola pelo alto, né? E a outra é o seguinte: você contar a história, como é que você pedia café na Alemanha. Como é que era essa história aí? Eu não sabia falar alemão. Eu não sei inglês, imagina alemão.
Era complicado, era cofre pra lá, a moça entendia. Momento de alegria. Várias vezes. Vamos lá para o sorteio final do programa, Tomás. A Ana Maria da sexta da Ocrim. A Ana Maria da Terra Firme, final é 4007. Tá certo. Obrigado, Tomazão. Obrigado, Gerson. Por favor, Paulo Rafael agora vai receber o seu kit do troféu camisa 13. Tomara que ganhe o troféu, viu, Paulo? Parabéns, viu? Obrigado. Eu vou torcer para que Deus abençoe para me ganhar, que o Paysandu possa sair vitorioso aí no final do ano, que esse clube eu não votei à toa, votei realmente porque eu gosto do Paysandu, tive momentos bons e momentos difíceis no Paysandu, mas eu creio que Deus vai abençoar meu trabalho, o trabalho de todo mundo na Curuzu, e um dia eu posso estar aqui falando de Série B, Campeonato Brasileiro, Série A, que eu tenho um sonho de disputar, que eu vi meu ídolo agarrar, eu tenho o prazer de falar que o Paysandu está bem servido de goleiro. Acho que o Ronaldo é uma grande pessoa. Eu espelhava muito nele, ainda mais quando ele defendia os pênaltis. É uma grande pessoa. Mandar um abraço para ele, que é uma pessoa muito importante para mim, que cresci vendo ele agarrar. Alexandre Fábio, onde estiver também, que eu tenho certeza que está torcendo por mim aí. E a torcida bicolor continua assim, lotando o Mangueirão, dando força, porque essa Copa do Brasil, essa Série C, a gente vai precisar e lotar o Mangueirão como fazia antigamente, que vinha Palmeiras, vinha São Paulo, e o Paysandu não era nem pelos jogadores, mas sim pela torcida maravilhosa que dava força pra gente, e a gente conseguia sair com o resultado positivo. Você vai longe, garoto. Parabéns. Para encerrar, a gente não falou do golaço do Ganso hoje pelo Santos. Aliás, o Ganso tuitou hoje, a gente trocou uma tuitada aqui, ele garante que da próxima vez que estiver em Belém vai estar conosco aqui no Bola na Toa. Mandou um abraço para todo mundo aí. Para variar, né? Um craque espetacular, Paulo Henrique Ganso. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Já estamos vivendo esta segunda-feira. Daqui a pouco tem camisa 13 aqui na RBA. Uma abençoada semana para todos nós. Até o próximo domingo com o Bola na Toa. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento Gold. Mais diversão. Beba com moderação. Sky HDTV é isso. Y Yamada. Completa a sua vida. Unimed Belém. O melhor plano de saúde a viver. O segundo melhor é Unimed. Norte Caminhões. Ford no Pará e Amapá é com a Norte Caminhões. Tudo casa. O casamento perfeito entre você e a sua casa. E Trigolino. O creme cracker do barulho. LG até 10 vezes sem juros é na Yamada. Aproveite! LG 3D LED 42 polegadas Full